Olá, meu nome é Robson Silva, seja bem-vindo ao meu canal oficial. O objetivo desse canal é trazer para você uma palavra de Deus, trazer sabedoria e conselhos. Mas antes, aperta aí o joinha, se inscreva no meu canal e compartilha com seus amigos. Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Então olhe para o irmão do seu lado e fala assim, tá tudo bem com você? Mas dá um sorriso 930 para ele aí, pô. Sabe qual que é o sorriso 930? Aquele que abre assim, ó. Legal, né? Irmãos, quero aqui agradecer a Deus, ao pastor, à pastora, a todos os membros da igreja. Antes de eu estar ministrando aqui um tema interessantíssimo, um tema que nós temos uma dificuldade muito grande de lidar no dia a dia, eu quero contar aqui coisa rápida, que a gente tem um tempo aqui. Inclusive ele deve estar assistindo agora. Eu tenho um priminho que chama Cauã. Ele tem 7, 8 anos, né? Nesse sábado, pastor, estava trabalhando e recebi uma notícia. Ele tinha ido para um sítio brincar com seus avós. E aí lá tinha 2 cachorros Rottweiler, escaparam e pegaram ele. Realmente foi um negócio muito, muito difícil para nós, foi um susto. Imagine para os pais, para a mãe. Os cachorros soltou e grudou ele lá. Ele era bem pequenininho, machucou muito ele, mas para a honra e glória de Deus, ele está no hospital, está bem, já mandou mensagem. Eu queria que você batesse palma para Jesus. É isso que quando nós somos fiel a Deus, Deus provê, Deus contribui para todos os nossos familiares. Ele está super bem, pastor, mandou mensagem para a gente, falou assim, gente, não se preocupa, pediu até desculpa para nós por não ter prestado atenção, a cabecinha dele. E é interessante, essa criança, ele é muito diferente, irmão. Tudo que você fala com o Cauã, tudo, ele fala assim, ele chama de tio, ele falou, tio, eu preciso orar, tudo é oração, é um menino muito diferente. Vamos ver se semana que vem ele seja de alta, acho que segunda ou terça-feira, ele vem aqui e eu vou mostrar ele para vocês, amém? Deus abençoe aí. As palmas novamente são para Jesus, meu. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero ministrar algo na vida de vocês. Como eu disse, talvez é um dos temas mais difíceis e com dificuldade de entendimento dentro da igreja. Talvez pela sociedade que vivemos hoje, pelo nível de informações que temos, meio que contraria muito o que a lei de Deus diz a respeito de dízimo e oferta. O tema dessa noite é a verdade sobre dízimo e oferta. Quem está comigo aqui, diga amém. Por que eu falo isso, irmãos? No nosso dia a dia, esse assunto é muito interessante, porque é um dos assuntos mais bombardeados, mais buscado, há teses e doutorados nos dias atuais, pastores e líderes que pregam a respeito contra o dízimo e oferta. E se você parar para analisar, é muito difícil. Tem situações que quando alguém vai pregar a respeito disso, chega a levar nome de até herege. Eu colocando a cara aqui, pregando a respeito disso, como o pastor disse aqui, eu não posso me furtar daquilo que eu entendo como lei instituído por Deus na terra. Mas a pergunta é, o que de fato, o que acontece sobre essa doutrina? Por que é tão bombardeada dessa forma? Por que literalmente nos dias atuais, cada vez mais as igrejas usam de mecanismo, artifícios de muitas situações para conquistar ou mostrar de alguma forma para o povo que é necessário cumprir uma lei que é de Deus? Quem está comigo, diga amém. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender nesse contexto, o que é o dízimo? Qual que é a verdade dessa doutrina? Qual que foi a primeira menção falado sobre dízimo na Bíblia? A primeira vez que foi falado, citado, a palavra dízimo está em Gênesis 14:10, aonde Abraão paga o seu dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque.
Mas antes de contextualizar tudo isso que eu quero dizer, abre sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versos de número 9 e 10. Glória a Deus. Olha ali. Mas é bom que você abra. Eu quero navegar hoje com a Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia aqui, levanta a mão. Oh, glória, aí é bom, hein? Quem encontrou, diga amém. Provérbios capítulo 3, versos de número 9 e 10. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha aqui para mim. O que significa renda? Renda é tudo aquilo que você absorve mediante o seu trabalho, sobre algo que você faz. Eu vou repetir lá. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as suas primícias de toda a tua renda. Verso 10. Aleluia. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Feche sua Bíblia. Coloca a mão no teu coração. Pai, nesses minutos que estaremos aqui ministrando a tua palavra, abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente com entendimento sobre esse assunto. Que nada, Pai, tire o nosso foco de ter a clareza do que de fato é o entendimento sobre o dízimo e oferta. Pai, que toda a minha ignorância, toda a minha leiguice fica para lá, mas eu quero entender literalmente o que significa isso, para mim ser um dizimista, para mim ser um ofertante, e Senhor, cumprir o que a sua palavra diz sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Pai, que esses minutos nada me atrapalhe e que eu possa ouvir a tua voz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. As palmas são para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, como eu disse para vocês, a primeira menção citada na Bíblia sobre a palavra dízimo está lá em Gênesis 14:10. Foi quando Abraão pagou o dízimo ao rei de Salém. Alguns capítulos à frente sobre a Bíblia, também Jó vai falar sobre a segunda vez sobre o dízimo. E é interessante que Jó diz: de tudo que me deres, certamente darei ao dízimo. O que Jó está dizendo? Que tudo que eu receber, Senhor, certamente como lei, eu devolverei para ti. Mas entenda uma coisa: se Jó já dizia, Abraão já dizia, porque nos dias atuais essa prática, essa doutrina, esse mandamento se torna tão desagradável para muitos? Essa é a pergunta a ser feita. Assim como outros homens de Deus também vêm falar a respeito do dízimo, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E como eu disse, há doutorados, pessoas que são separadas contra isso, para ministrar e falando que no Novo Testamento não tem nada sobre dízimo. A verdade dita é: qual que é a verdade sobre o dízimo? Qual que é a verdade sobre a oferta? O que isso impacta literalmente na minha fé, na minha fidelidade de Deus? Mas a pergunta que eu quero dizer é: por que tanta gente se opõe ou erra no cumprimento dessa lei? Bom, existem alguns fatores que literalmente façam com que eu não faça isso, que literalmente eu não tomo uma atitude dessa, uma atitude de fé, de entendimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero deixar aqui com vocês algumas objeções, alguns erros, ou até mesmo algumas desculpas para você deixar de ser fiel a Deus. Porque, irmão, quando nós falamos de dízimo e oferta, por parecer que tem a ver com dinheiro, mas na realidade, no contexto, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Digo mais forte, fidelidade. Irmão, verdade ser dita, Deus não precisa do seu dinheiro. É duro. E esse tipo de palavra é interessante porque possa ser que muitos sairão daqui e falar assim: mas o Robson está pregando sobre dízimo e oferta. Não, não é isso, eu estou pregando sobre fidelidade. Oferta e dízimo é um ato de fidelidade e fé. E é muito interessante, o pastor, como a sua trajetória cristã já enfrentou muito isso. Como o pastor diz aqui, eu acho interessante, no seu tempo de mocidade, há 30, 40 anos, que ele diz assim:
Pelo que eu entendo e estudei, os membros da igreja, tudo bem, tinham excesso, como o pastor sempre deixou claro aqui, mas para entrar na igreja tinha que ter uma carteirinha de dízimo. Estou errado, pastor? Tinha uma carteirinha, ó, de janeiro, fevereiro, aqui. Existia literalmente um excesso, ok, mas acontecia as coisas. Hoje nós temos uma certa liberdade nesse contexto. Se está certo ou errado, não cabe a mim. Por isso que eu disse a verdade sobre o dízimo. A minha verdade pode ser diferente de cada um de vocês. Mas irmão, para analisar aqui. Eu não estou falando a verdade sobre o que eu penso. Eu estou falando a verdade do que a Bíblia diz que é. Esse é o contexto. Eu posso aqui criar um mecanismo, como eu disse, de vários sentidos sobre dízimo e oferta. Mas não, eu vou ser claro e quero navegar no que a Bíblia diz o que é o dízimo. Eu posso ouvir um glória a Deus e as palmas para Jesus aí, meu irmão? Aleluia. Eu quero deixar aqui algumas desculpas e objeções que muitos criam a respeito sobre dízimo. A primeira objeção e desculpa que as pessoas dizem são as más condutas de alguns líderes, mediante ao que é a igreja. Nós, óbvio, que estão cansados de pessoas, líderes que manipulam, que façam de dezenas de situações para receber o dízimo e usufruir para benefício próprio. E isso literalmente nós não podemos baixar a guarda para isso. Mas isso não quer dizer porque acontece lá fora, aqui também vai acontecer. Eu não posso, irmão, sabe, certa vez eu encontrei com um rapaz, ele falou assim para mim, só para você entender o contexto, ele falou assim, um tempo atrás eu fui traído com uma esposa que eu tinha, tudo dava errado, não sei o que, só que agora eu estou namorando novamente, eu vou casar essa pessoa, só que eu estou preso, porque eu tenho medo daquilo acontecer. Eu lembro que eu falei para ele assim, ó, se você deixar de ser quem você é, por causa que uma pessoa te feriu, você nunca vai ser quem você é. Você vai criar um personagem que lá na frente você não vai reconhecer, que é você mesmo. O que tem a ver isso com o dízimo? Se você deixar de dizimar porque pastores aí fora manipulam, fazem alguma coisa, sendo que tem pessoas decentes, reais, e provam que de fato Deus existe dentro da administração, você não vai fazer o que? Certo. É duro, mas é a verdade. Pastores que literalmente andam com os carros importados, que eu não sou contra, mas desde que a sua igreja esteja caminhando dentro do que a lei de Deus exige. E as pessoas carregam para dentro de si isso. Ah, eu não vou dizimar naquela igreja porque o pastor só fala de dinheiro. E sabe esse negócio de dinheiro, irmão? Dinheiro, é interessante isso. Quando nós entramos na Bíblia, quando eu falo de dinheiro, todo mundo lembra de quem? De Judas, sim ou não? Todo mundo fala isso, me ajuda, igreja. Quando eu falo de dinheiro, todo mundo lembra de Judas. A pergunta é interessante isso. Judas traiu Jesus por quantas moedas de prata? 30, sim ou não? Mas interessante, a Bíblia diz que Judas, ele tinha um cargo no ministério de Jesus. Qual que era o cargo de Judas? Ele era um tesoureiro. Agora entenda o seguinte, irmão. Por que Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, sendo que ele movimentava todo o dinheiro de Jesus? A coisa não encaixa. Isso prova que a Bíblia diz que Jesus chamou 2 senhores na Bíblia, 2 senhores. Primeiro foi o Senhor Deus, e o segundo, o Senhor do dinheiro, que é Mamon. Ele não chama Satanás de Senhor, ele não chama os príncipes, ele não chama os anjos de Senhor, ele chama Deus. Por quê? Por isso que a Bíblia diz que você não pode servir 2 deuses. Se você servir o Deus errado, o salário do pecado é a morte. É duro, mas é a verdade. Judas, ele podia ter pegado muito mais dinheiro, mas se deixou levar, se deixou seguir pelo dinheiro, por Mamon, e acabou pagando pela sua própria vida. Porque é isso que dá. Irmão, entenda uma coisa, se nós não mudar o nosso mindset de mentalidade com relação a dízimo e oferta, a gente não vai evoluir na vida. Volto a dizer, o seu dízimo e oferta tem a ver com fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Vocês vão sair daqui hoje com essa palavra, fidelidade. Nós precisamos ser fiel àquilo que Deus nos ensina. A segunda coisa,
que muitos se opõem, pastores, e diz que não. E às vezes é nos bastidores, não chega no pastor para falar isso, não chega na administração, pastora, para falar a respeito disso, que é a clareza sobre as finanças da igreja. O pastor disse aqui agora há pouco, interessantíssimo. Irmãos, eu tenho 15 anos de igreja, 15 anos, pouco. Eu já vivenciei em vários lugares, várias igrejas, ministrando em vários lugares. Vocês têm até fora do país. E é notório, irmão, a primeira vez que eu pisei nesse lugar, eu falei assim, pastor, o pastor até perguntou para mim uma vez, ele falou assim, Robson, o que fez você ir lá na missão? Eu falei, pastor, sem sombra de dúvida, o empenho que o senhor e a administração da igreja coloca naquele lugar. Foi isso que eu falei, pastor. Porque, irmão, mas Robson, você está pensando em dinheiro? Não, a palavra já é notória. Você chegou aqui, você ouviu sobre Bíblia, você não tem mais o que pensar. Agora você precisa ver outras coisas. E o pastor deixou claro aqui, irmãos, não tem igreja aqui próximo com essa estrutura que tem aqui. Um ar-condicionado se pague, não é barato. Um púlpito desse, um som desse se paga. O som é a clareza. Sabe aquela câmera lá? Isso aqui é missão, está sendo profetizado sobre vidas aí fora. Mas isso é interessante. Quando nós falamos sobre clareza, pastor, eu não sei como o pastor usa lá. Sabe o que acontece? Posso ser duro com você, sim ou não? Não me leve a mão. Deus não levantou você para ser fiscal de dízimo. Deus levantou você para você, é de competência sua ser fiel àquilo que Deus te colocou. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, não? Aleluia. Glória a Deus. É competência nossa ser fiel àquilo que Deus nos colocou. Mas o pastor não dá não, pastor, não vou dizimar não. E pior que não fala isso para o pastor, fala isso para as pessoas. E é onde mora o perigo. Porque vai falando e não é o que acontece. Pode acontecer aí fora? Ok, pode. Mas a gente não pode tirar a base de outras pessoas mediante aquilo que você quer. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, o Robson, fiel a Deus, porque as más condutas, irmão, se você entregou o seu dízimo na igreja e lá está sendo mal administrado, isso não é um problema, é seu, é ele com Deus. Você está fazendo a tua parte. Aleluia. A terceira coisa é a falsa teoria da prosperidade, pastor. As pessoas entendem isso, é normal, porque vendem muito essa ideia de que quando você é dizimista e ofertante, você sempre vai ser um rico. Não é isso, irmão. Me prova na Bíblia, tá bom, eu provo na Bíblia. Quando você vai lá em Atos 3,6, diz que Pedro e João estavam aí na casa formosa, estava caminhando, e tinha um homem lá, um coxo, e pedia assim, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. O que ele quis dizer, pastor? Eu não tenho dinheiro, mas a fidelidade que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Seja fiel a Deus que você vai andar. Seja fiel a Deus que a sua família vai andar. Seja fiel a Deus que Deus vai te abençoar. Seja fiel que Deus vai abrir as portas para você. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia. Alabacandará. Aleluia. Essa falsa testemunho de prosperidade, não. Segundo o exemplo, apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo. Timóteo, manda para mim uma capa, porque eu não tenho nada. Apóstolo Paulo está preso. O homem que mais constituiu igreja para Deus, o maior teólogo da Bíblia, o homem que fez mais dos discípulos de Deus, estava mandando uma carta pedindo as coisas para ele. Essa falsa, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você ser dizimista, ofertante, é fato. É fato que Deus vai te abençoar. Mas não fica com esse contexto, que eu sou dizimista, as coisas não vão acontecer na minha vida. Não fica com esse contexto que você nunca vai ser desempregado. Para com isso. Porque na realidade, com esse contexto, com esse mais 7, o que significa mais 7? Mais mente, 7 mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos, ser mais intuitivo, mais acertante, acreditar mais na fidelidade, não no dinheiro. Quanto mais eu penso em dinheiro, mais eu quero barganhar, mais eu quero fazer negócio. Quer ver um exemplo? Quem tem dinheiro aqui no banco? Levanta a mão. Pouca pessoa, hein? Olha aí.
Se tem, não levantou, né? Não é, eu vou pedir seu dinheiro, irmão. Eu não vou pedir seu dinheiro. Qual que é o contexto disso? Quando você põe o dinheiro no banco, você coloca para render, sim ou não? Sim ou não, igreja? Me ajuda. Isso é um negócio. E sabe o que acontece, pastor? As pessoas querem lá pôr lá na continha do dízimo. Ó, Senhor, eu estou colocando aqui, só que eu quero de volta. Só que eu quero... Não, eu não quero dar poupança, eu quero 1% do que você está me dando. Não é isso, irmão. Isso é onde leva as pessoas a mais... desculpa a palavra, mais pobre. Porque pobre significa, no real, improdutividade. Pobre, no real, significa improdutividade. Quando alguém fala assim, você é pobre de espírito, repreende. Porque você precisa estar produzindo. Diga comigo, produzir. Aleluia. A igreja está me entendendo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Quarta coisa, que as pessoas deixam de dizimar e ofertar. E aí fazem com que alguns pastores criam alguns mecanismos interessantes. O lenço ungido. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ser bombardeado no YouTube, irmão, mas eu estou com as costas longas e tem pastor que ora por mim. Aleluia. E eu não posso me furtar desse negócio. Eu preciso falar a verdade, porque a Bíblia é a verdade. É a verdade sobre o dízimo e oferta. Usam mecanismos. Ah, pastor, vamos fazer a campanha do lenço ungido. Vem aqui, pega o seu lenço, me dá R$100 e você leva isso. Traz o feijão aqui ungido, traz não sei o que ungido. É que são tantas situações que as pessoas fazem para trazer, para manipular e mostrar para o povo, enganar de alguma forma que aquilo está sendo bênção. Irmão, deixa eu ser claro para vocês. A Bíblia é a única regra. Tudo que você faz fora disso está errado. Tudo que fazem, líderes fazem isso aí, está errado. Mas também eu não posso culpar, porque o desespero, sabe, de fazer algumas coisas, mas um erro não justifica o outro, ponto. Mas muitos tomam essa atitude porque ficam no desespero, não sabem o que fazer. Mas se está desesperado, vamos ler a Bíblia. Eu não sei o que fazer, vamos ler a Bíblia. Estou endividado, vamos ler a Bíblia. As coisas estão tudo ruim na minha vida, vamos ler a Bíblia. Mas além de ler, tem que praticar. Diga comigo, praticar. Aleluia. Quinto, que é um negócio interessante também. Aqui não acontece, graças a Deus. Mas tem muito lugar. Se você não dá o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Irmão, olha onde a gente chega nisso. A igreja está comigo aqui? Aonde vai chegar isso? Se você não dá os dízimos, você vai ser amaldiçoado, tudo vai dar errado na sua vida. Não é isso que a Bíblia diz. Aleluia. Sétimo, tem algumas pessoas que utilizam de um versículo bíblico fora de contexto, não entende, não lê Bíblia e querem contrariar aquilo, os irmãos trazendo uma clareza falsa, errada sobre isso. Quer ver? Abre Mateus 6, Mateus 23, 23. Oh glória, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia aqui, irmãos. É mesmo, pastor? Aí, tá vendo? Abre aqui, irmão. Mateus 23, 23. Glória a Deus. Exatamente, pastor. Eu quero que abra aqui para a gente ir. Ali. Irmãos, muitos líderes, pessoas, lêem esse contexto bíblico achando que Jesus estava criticando a prática do dízimo. Mas não é isso que Jesus estava repreendendo. Vamos ler. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Lê comigo. 1, 2, 3. O juízo. Diga comigo, juízo. A misericórdia. E a fé. Agora deixa comigo. Deveis, porém, fazei essas coisas e não omitir aquelas. Fecha sua Bíblia, olha aqui comigo. O que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava falando a respeito dos escribas e fariseus, que a forma que eles estavam conduzindo o dízimo era errada, mas não dando o dízimo. Como assim? Eles usavam o dízimo naquela época como salvo-conduto.
Fala assim, ó, a partir do momento que eu estou dizimando e ofertando, eu posso pecar à vontade, já está lá, fazer isso. É isso que eles faziam. Erradamente, Jesus chegou e falou assim, vocês estão fazendo errado, não é isso que deve acontecer. Então, irmão, se tem pessoas que usam desse versículo que nós lemos agora, falando que Jesus estava criticando o dízimo, está errado. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, irmão? Aleluia. Oitavo, já estou terminando. A barganha, ou seja, o negócio com Deus. Isso é interessante. Que eu acabei de um detalhinho, mas eu quero enfatizar um pouco mais. Ah, se você dá o dízimo, eu vou receber 100 vezes mais. É um banco isso aqui agora? É um banco? Ó, Senhor, eu estou dando aqui o dízimo, mas eu vou querer aí meus 100% aí. A gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso. Tem vários exemplos na Bíblia que chamam a atenção nossa nesse sentido, irmão. É difícil, literalmente, nós vivemos ouvindo diariamente sobre todas essas coisas. Ah, dizima aqui, você vai ver que Deus vai abrir tudo para você, vai acontecer tudo. Aí o cara vai lá e dizima, nada acontece porque, irmão, eu vou voltar a dizer no começo aqui, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua fidelidade. Mas se você não quiser ser fiel a Deus, amém, é um seu particular. Mas nota o seguinte, que se é uma das leis que nós lemos aqui, se você está fugindo de uma, você não vai cumprir nenhuma nem outra. Posso ouvir um amém? Sabe um outro exemplo que diz, que é interessante, tem um versículo que diz, eu não vou lembrar, acho que é 1 Coríntios 9. Posso me corrigir depois se é isso. Que está assim, ó, honra ao Senhor com o seu dinheiro, doe com alegria, doe com o seu coração alegre. Mais ou menos isso. É isso, né, pastor? Perfeito. Quando eu leio, tem pessoas, pastor, que escutam esse versículo e dizem o seguinte: ah, então eu não estou feliz, eu não vou dizimar hoje não. Eu não estou feliz, eu não vou ofertar. Mas entenda uma coisa, quem faz essa concepção nesse texto, erraram também. Apóstolo Paulo não está falando a respeito de dízimo, oferta. Apóstolo Paulo está falando o seguinte, que ele estava juntando, fazendo como se fosse uma vaquinha, um voto com os irmãos para ajudar a igreja de Judeia. E por isso que ele deixou claro, ó, dai voluntariamente, com o seu coração, daquilo jeito que dá. Então não tem nada a ver com o dízimo. Posso ouvir um amém? Então o contexto, irmão, quando nós falamos sobre dízimo, oferta, e assim como outras passagens bíblicas de todo sentido, nós precisamos entender. Nós temos pastores. Se existe dúvida daquilo que está falado, pastor, me explica a respeito disso. A gente precisa entender isso. Porque assim, se eu estou dando com alegria, irmão, quando nós falamos de dízimo, é sobre fidelidade. Se você é fiel, você tem que estar alegre para dar. Eu queria que você batesse palma para Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória. Glória, estou terminando. Todas essas práticas virtuosas fazem muito a não ser fiel a Deus através do dízimo e oferta. Mas então, Robson, me explica, qual que é o benefício que eu tenho a respeito disso? O que eu vou ganhar se eu dizimar? Irmão, entenda uma coisa. Se você é fiel a Deus, todas as suas coisas serão acrescentadas. Mateus. Buscai primeiro o meu reino, tem a ver com fidelidade. A minha justiça tem a ver com fidelidade. E vossas coisas ao seu redor aqui, ó, vossas coisas sereis acrescentadas. Se você ser fiel a Deus, eu não consigo ver Deus nem Jesus devendo alguma coisa para você. Eu não consigo enxergar Deus na Bíblia dessa forma. Ah, Deus está me devendo. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu na tua vida. Ele não mente. A partir do momento que você dizimou, ofertou, você está aumentando, justificando a tua fé em Deus. Por quê? Porque o dinheiro, irmão, é uma das coisas que mais atrapalha a sua fidelidade com Deus.
Por que muitas pessoas se corrompem? Por causa do dinheiro. Nós somos cansados, pessoas que você cresce, você vê, nossa, essa pessoa é tão boa, de repente você olha, nossa, foi preso, desviando não sei do que de empresa, fazendo um monte de coisas, fazendo isso, aquilo. Por quê? Preferiu seguir Mamon. E quando você é fiel a Deus, você não abre precedentes para essas coisas. Aleluia. E qual que de fato é isso? Está lá em Malaquias, diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu sou fiel a Deus, eu posso fazer, é a única vez que Deus deixa claro: ó, seja fiel a mim, então é o seguinte, faz prova de mim. Eu queria ouvir um glória a Deus aí, irmão. Eu sei que um domingo desse, nós queríamos ouvir aqui palavras de cura, mas isso também não pode ser uma cura, é uma cura. Uma cura de mudar um pouco essa versão, irmão. Deixa eu falar com você. Por que de fato precisamos do dízimo? Essa igreja aqui, ela não consegue manter sozinha. Essa igreja aqui tem conta de luz. Essa igreja aqui tem conta de água. E tem mais, irmão. Tem mais. O nosso pastor aqui, ele deveria, no meu pensar, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Apóstolo Paulo, quando ele não recebia condições, porque qual que foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo? A igreja de Coríntio. A igreja da Macedônia, que era uma igreja um pouco mais, com menos orçamento, juntava dinheiro e mandava para o apóstolo Paulo. E Paulo deixa claro isso. Ele diz o seguinte, ó: pobre, mas enriquecendo a vida de muitos. Olha só o que ele fala. Porque ele entende, irmão, que a riqueza não tem a ver com dinheiro. Isso é consequência. A riqueza tem a ver com o estudo, com a fidelidade que você tem sobre Deus. E apóstolo Paulo, que eu quero dizer nesse contexto, quando ele não recebia um salário da igreja, porque entenda uma coisa, irmão, se nós temos um pastor, eu não vim aqui para determinar isso, o pastor é o nosso pastor, eu estou falando a respeito do que a Bíblia diz. Apóstolo Paulo, quando ele não recebia algo da igreja, ele construía tendas e vendia tendas, porque ele tem esse entendimento. O pastor, nosso pastor, tem sua profissão, a pastora tem sua profissão, não depende da igreja, ao contrário, eles sacrificam muito a vida deles para deixar aqui o negócio acontecendo. Mas entenda uma coisa, a sua fidelidade é a missão aí na rua que precisa. Deixa eu contar um negócio rápido, eu estou terminando já. Eu lembro quando a Jaque, logo em seguida, pastor, que eu recebi uma notícia que a Jaque estava com câncer. Eu lembro que no dia seguinte eu tinha que ir trabalhar, não tinha jeito. Estou descendo a rua, Tiburcio de Souza, tem uma igreja, era a De Bom Retiro ainda na época. Quando eu estou descendo, eu estava chorando demais, totalmente destruído. Quando eu passei, eu olhei uma porta aberta da igreja. Pegou, crente? Quando eu desci, eu vi uma porta aberta da igreja. O seu dízimo mantém a porta aberta da igreja. Eu lembro que eu parei o carro, desliguei com chave e tudo lá, chorando, entrei. Tinha um líder de jovem, eu abracei, ele falou: eu preciso de uma oração. A minha esposa acabou de ser diagnosticada com câncer, eu não sei o que eu faço na minha vida, estou desnorteado. Filho, a casa de Deus está aberta, vem aqui, vamos orar para você. Você está entendendo, irmão, a importância da sua fidelidade? Quantas pessoas podem passar na frente e ver essa porta aberta, entrar aqui e precisar de algo, do livramento, e salvar essa pessoa da morte? A importância da igreja na sociedade é muito além daquilo que a gente imagina. É muito importante. E é notório isso quando o pastor fala aqui a respeito de orar pela nossa nação, é por isso. Porque esse papel aqui da sociedade de igreja, além do cristianismo, é muito maior. Porque imagina o seguinte, se não tem um culto de domingo, quantas pessoas estariam roubando? Quantas pessoas estariam se prostituindo? Quantas pessoas estavam fazendo um monte de besteira na vida? Então, irmão, honre a Deus com a sua fidelidade. Honre a Deus com a sua fidelidade e deixa Deus literalmente trabalhar na tua vida. E eu quero terminar aqui com uma breve entendimento nesse contexto que eu disse. O princípio de dízimo tem que ser muito além do que um dinheiro, um mecanismo. Tem que ser um negócio que de fato pare você e fala assim: Senhor, eu estou fiel a Ti. Se pagamos o dízimo, o amor ao Senhor é em total liberdade e fé.
diminuiremos a distância entre Deus e nós, porque nós estamos provando para Ele que somos fiel, que nós servimos apenas um Deus, que é o Senhor dos exércitos. Eu queria que você batesse palma. Aleluia. O pagamento do dízimo fortalece a tua fé, exemplifica aquilo que Deus faz na tua vida, solidifica o seu testemunho aqui na terra. Portanto, irmãos, levanta suas mãos aqui. Eu estou profetizando como profeta de Deus nessa terra, como sacerdote real, como ministro da tua palavra. Deus está levantando aqui grandes dizimistas, Deus está levantando aqui grandes ofertantes. Eu coloco prova de Deus nesse sentido, que se você cumprir a sua fidelidade com Deus e nada mudar na tua vida, porque, irmão, continua com a sua mão levantada. Eu nunca vi uma pessoa que começou a ser dizimista ser mais pobre por causa que começou a dizimar. Ao contrário, eu vi pessoas dizimando e Deus prosperando cada vez mais, curando cada vez mais, abrindo porta cada vez mais. Se eu sou profeta de Deus, eu tenho certeza que Deus vai mover o sobrenatural, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer o que tiver que fazer. Mas você vai sentir, se você é fiel a Deus, o que Deus vai fazer na tua vida. Eu queria que você batesse palma para Jesus. Aleluia. E eu quero terminar aqui, irmão, com a única coisa. Estou dentro do horário. Única coisa. Oferta. Lá em Êxodo 35:5 diz o seguinte: ofertai com amor. Porque oferta, porque assim, ó, tem diferença entre dízimo e oferta. Para ficar mais claro em figura de linguagem, o dízimo é o seguinte: eu pago a minha dívida e depois eu compro um presente. O que não pode acontecer, que muitos fazem, eu dou R$1.000 de dízimo, de oferta eu vou dar 300, então eu vou dar 700. Não faz esses números com Deus, irmão. Você está enganando a si próprio. Oferta é ser generoso. Oferta é você tiver um ato de fé. E não se assusta às vezes, como o pastor fez aqui. Fez lá o festival gourmet. Isso é válido. Apóstolo Paulo fez isso. Então ele nos ensinou. Mas, irmão, seja fiel a Deus. Não sobrou nada para mim. Então você está lendo a Bíblia errada. Porque Deus não precisa de sobra e nem quer sua sobra. Você recebe R$1.000, tira os 10% que é constituído como lei, e depois fazer prova de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Essa palmas são para Jesus.